Então, pessoal, o nosso vídeo 3, eu vou estar falando sobre a figura do markup. Até ver se ele está aqui centralizadinho aqui para vocês poderem estar vendo. Bom, por que na verdade essa figura desse markup, né, é importante, né? A gente vai lembrar que basicamente a ideia desse markup, só para a gente poder amarrar ideias sem grandes filosofias a respeito do tema, ele consiste basicamente em somar o custo unitário que vocês, por exemplo, já apuraram no exercício aí que vocês postaram no AVA, a uma margem de lucro. Não é uma grande coisa, não é uma coisa difícil, mas a gente tem que entender que existem ferramentas para isso aí. Então, logicamente, o markup ele vai trabalhar numa forma que a gente consiga adequadamente pôr preço ao nosso produto, de forma que a gente consiga atingir realmente a margem de lucro e satisfazer as partes interessadas que investem no negócio a efetivamente gerar retorno sobre o seu investimento. Então, isso aí é muito importante a gente lembre. Então, aí fica a pergunta de como vamos fazer o cálculo, né? E aí a gente parte para a segunda etapa do processo, que a gente poder tentar entender um pouquinho essa figura do markup. Vale lembrar que quando a gente fala sobre os custos, essa margem de lucro, a gente inclui os impostos, os custos e as despesas que porventura a gente venha a ter dentro desse processo, como por exemplo as próprias comissões de venda, que vocês têm que apurar aí. No caso, nós vamos apurar aí num segundo momento sobre a produção de calças e blazers. Mas eu queria trazer um exemplo mais simples para a gente poder, logicamente, entender essa figura aqui. Então, no momento que a gente consegue apurar as despesas, os lucros, os impostos e os custos, a gente também tem que embutir sobre esse produto uma margem de lucro, que logicamente vai se somar para poder ser feita a organização e a precificação por meio dessa estratégia do markup, tá? Basicamente, a gente tem uma situação aí que a gente tem dois tipos de markup, né? Para a gente poder fazer o cálculo de preço de venda, a gente vai usar um markup divisor e um markup multiplicador. Na verdade, no primeiro momento, a gente tem que encontrar um fator que ele é obtido por meio do markup divisor e podemos aplicar esse fator, seja fazendo o cálculo via markup divisor, seja via markup multiplicador. Então, eu vou só deixar algumas informações importantes aqui, porque algumas incógnitas elas existem nessas fórmulas, só para a gente poder entender. Se vocês virem o material que está postado aí da aula 5, eu já deixei um tópico pronto falando sobre markup. Então, se vocês olharem aí, esse material está disponível e já tem essas incógnitas disponíveis ali. Então, vamos lá. A gente tem o PV, que é o preço de venda, o PC, que é o preço de custo, o CTV, que é o custo total da venda, o markup divisor, o MKD, e o markup multiplicador, que é o MKM, tá? Então, só para a gente poder entender, eu deixei um exemplo bem simples aí para vocês poderem estar vendo na apostila. No momento que eu gravar o vídeo, e eu estou gravando o vídeo obviamente para vocês, e esse vídeo é um vídeo de celular, ele é caseiro, eu vou tentar, nós vamos trabalhar editando, acompanhando essa informação dentro do próprio material que já está postado lá na trilha de aprendizagem do AVA, tá, gente? Então, vale a pena vocês baixarem o PDF para vocês poderem estar acompanhando paralelo a esse vídeo que vocês estão assistindo. Então, vamos dar um exemplo, vou trazer um exemplo aqui e vou ler para vocês poderem se situar, tá? Suponhamos que você tenha comprado uma bolsa no seu fornecedor e essa bolsa tenha custado R$100, ok? Esse é o preço de custo, ou seja, dentro da figura das siglas que a gente tem lá, a gente tem a figura do PC, ok? O ICMS, na verdade, sobre a venda é de 18%, o PIS e COFINS, que são impostos federais, são de 4,65%. A comissão dos vendedores, a gente está utilizando aí uma taxa de 2,5%, despesas administrativas em 6%, e a margem de lucro nós vamos utilizar
20%, ok? Então, logicamente, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro é apurar o total de gastos que nós vamos ter para poder efetivamente considerar o custo total de venda. A gente vai apurar agora o CTV, tá? Então, a gente vai entender quanto que a gente vai gastar em termos percentuais dos impostos. Então, nós vamos fazer somar o ICMS, que vocês vão estar vendo aí na apostila. Acompanha aí comigo aí que vocês vão estar vendo aí direitinho. Somar o ICMS, somar o PIS e o COFINS, a comissão dos vendedores, as despesas administrativas e o lucro, que automaticamente vai ter um custo total de venda de 51,15%. Tá? A gente já somou as despesas e os impostos a esse percentual total, inclusive a margem de lucro que a gente deseja ter sobre o produto que a gente comprou. Lembrando que a bolsa custa R$100, ok? E aí a gente vai aplicar o total, vamos aplicar o markup divisor a partir dessa ideia. Logicamente, o markup divisor ele é uma fórmula, dividido, da qual a fórmula é: o markup divisor é igual ao preço de venda menos o custo total de venda dividido por 100. O objetivo disso aí é encontrar o quê? Um percentual ou um valor fatorado, um decimal, para que a gente possa estar aplicando depois, seja utilizando o markup divisor, seja utilizando o markup multiplicador. Se vocês acompanharem na apostila aí, gente, olha o que a gente vai encontrar. A gente está considerando o valor de 100 é um valor base, tá? Então é sempre importante lembrar que a gente vai utilizar o 100 ou o 1 para poder estabelecer um índice, tá? E quando a gente fizer isso, a gente está entendendo que é 100% ou 1,00, tá? Que a gente vai estar estabelecendo um índice. Assim como a gente já fez antes, quando a gente apurou custos, a gente estabeleceu o índice, aqui a gente também está fazendo a mesma figura, tá? Então, só para ficar claro esse raciocínio quando a gente for fazer a precificação do markup, ok? Então, se a gente olhar aí na apostila, o que vocês vão ter é o seguinte: o markup, que é igual ao markup divisor, que é igual a 100 menos 51,15 dividido por 100. Vai ser o valor de 48,85, que é a subtração de 100 menos 51,15, dividido por 100, que vai dar um valor de 0,4885. Esse é o meu markup divisor, ok? Se eu quiser encontrar realmente o valor que eu deveria colocar a título de preço de venda dessa mercadoria, o que eu vou fazer? Simplesmente encontrar o preço de venda. O meu preço de venda, na verdade, é o meu preço de custo sobre o meu markup divisor. Eu já não encontrei o divisor e eu já não tenho o preço de custo, que é o valor de R$100 da bolsa. Então agora eu vou colocar ele lá. Preço de venda é igual aos 100 dividido por 0,4885, onde eu encontro o valor de R$ 204,70. Só para arredondar, a gente coloca isso aí em R$ 205. Esse é o valor da bolsa que eu teria que vender, considerando os custos que eu tenho e a projeção de lucro que eu espero ter. Automaticamente, se a gente já tem o markup divisor, a gente consegue encontrar o markup multiplicador. Como é que eu vou aplicar? Diferente do outro, que eu vou encontrar um valor decimal, ou seja, uma percentual, na verdade, convertido em decimais, aqui eu vou encontrar um índice, um indicador. Eu já tenho um valor percentual. Eu vou pegar o meu índice, que é o número 1, e dividir pelo valor de 0,4885. E aí, automaticamente, quando eu for fazer o markup multiplicador, eu vou encontrar um fator de um índice de 2,047708. Então, vocês acompanhando na apostila aí, parece que é um pouquinho complicado. Depois eu até faço no momento que estiver no Zoom, eu vou fazer a gravação dessa informação, a gente debate isso, ok? Só para a gente poder deixar gravado isso, que eu queria deixar registrado isso aqui em vídeo, até para eu não perder o raciocínio com vocês depois, que de repente na turbulência do momento da fala e na euforia da turma participando, eu posso acabar esquecendo de dar essas orientações que podem ajudar vocês depois no desenvolvimento desse trabalho, ok? Então, quando a gente encontrou esse índice, o que eu vou fazer é justamente mais ou menos o mesmo raciocínio que eu fiz antes. Eu vou arredondar esse 2,047708 para 2,05, né? Então, para poder facilitar a nossa conta. Como é que eu encontro o preço de venda, então, dessa forma? O outro markup era divisor. Então, eu peguei o valor de venda e dividi pelo meu fator. Confere? Vamos voltar um pouquinho lá na apostila. E foi exatamente o que eu encontrei.
Para encontrar o meu markup multiplicador, o que eu vou fazer é pegar esse fator e multiplicar ele pelo meu custo que eu teria no caso da aquisição da bolsa. Então, eu encontraria exatamente o mesmo valor. Se a gente puder avaliar, e aí vocês vão estar vendo que os dois chegam ao mesmo valor. A única base de informação inicial que a gente precisa ter é encontrar o percentual correspondente ao markup divisor, ou que seria correspondente à diferença entre o valor total de 100% menos as minhas despesas que eu tive, para poder que seria equivalente, vamos dizer, à minha margem de lucro, né? Que seria equivalente a isso, para que eu pudesse aplicar para poder justamente encontrar o preço adequado de venda. Então, eu acho que com isso a gente consegue encontrar o preço atualizado de uma forma ou de outra. Então, percebam que a gente tem uma diferença muito grande aí em termos do que a gente compra, ou melhor, do que a gente efetivamente compra enquanto revendedor ou fornecedor, para o que a gente vende. E aí a gente vê aí toda a incidência de impostos e os custos, quão caro é a gente ter um produto ou comercializar um produto no Brasil. Então a gente entende a partir dessas ferramentas como fica caro. Mas essa ferramenta é uma ferramenta muito legal, porque ela potencializa a visão de vocês para simplesmente não estabelecer uma política de preço inadequada. Fica muito mais coerente vocês utilizando uma estratégia, uma técnica para poder fazer essa precificação. Ok? Então, com isso, nesse momento, nós encerramos esses 3 videozinhos que eu gravei e vou postar no YouTube para que vocês possam ver. E, logicamente, vou voltar a dizer, nós vamos ver esses vídeos num outro momento, no momento do fórum, e nós vamos também estar gravando essa aula, porque de repente ali vai surgir umas dúvidas de vocês, vai surgir alguns outros questionamentos que eu quero abrir para que a gente possa estar participando no fórum, que já está aberto, inclusive, a gente só vai alimentar esse fórum com as dúvidas que vocês porventura venham a ter, tá bom? Então, de qualquer forma aí, eu estou à disposição e espero estar podendo contribuir de alguma forma para vocês, para a gente poder estar alcançando aí o objetivo desse tópico com esses pequenos 3 vídeos aí, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê novamente semana que vem. De qualquer forma, a gente já segue lá para o fórum daqui a pouco para conversar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.